Olá! Nesta aula, daremos continuidade ao tema Atenção à saúde do recém-nascido e da criança. Apresentaremos agora alguns dos principais exames complementares ao recém-nascido. O Programa Nacional de Triagem Neonatal ou Teste do Pezinho. É um programa de rastreamento populacional que tem por objetivo geral identificar distúrbios e doenças no recém-nascido em tempo oportuno para intervenção adequada, garantindo tratamento e acompanhamento contínuo às pessoas com diagnóstico positivo, visando reduzir as morbimortalidades e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ele inclui o rastreio das seguintes doenças: fenilcetonúria, hipotiroidismo congênito, doença falciforme e outras hemoglobinopatias e a fibrose cística. Está em fase de avaliação pelo Ministério da Saúde a proposta de reformulação do Programa de Triagem Neonatal para a inclusão das triagens clínicas de triagem neonatal ocular, teste de reflexo vermelho ou teste do olhinho, a triagem neonatal auditiva ou teste da orelhinha e a triagem de cardiopatia congênita ou teste do coraçãozinho. O termo triagem origina-se do vocabulário francês triage, que significa seleção. Em saúde pública, triar significa identificar em uma população assintomática os indivíduos que estão sob o risco de desenvolver determinada doença ou distúrbio e que se beneficiariam da investigação adicional, ações preventivas ou terapêuticas imediatas. Ao aplicarmos a definição de triagem neonatal, estamos realizando essa metodologia de rastreamento especificamente na população com idade de 0 a 28 dias de vida. A triagem neonatal a partir da matriz biológica ou teste do pezinho é um conjunto de ações preventivas responsável por identificar precocemente doenças metabólicas, genéticas, enzimáticas e endocrinológicas, para que estas possam ser tratadas em tempo oportuno, evitando as sequelas ou até mesmo a morte. Além disso, o gerenciamento dos casos positivos por meio do monitoramento e acompanhamento da criança durante o processo de tratamento. A data ideal para a coleta de sangue do recém-nascido pode variar de acordo com a maior sensibilidade das tecnologias diagnósticas e a necessidade inerente às doenças do escopo do programa. Recomenda-se que o período ideal de coleta da primeira amostra esteja compreendido entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê, sendo devido à especificidade das doenças diagnosticadas atualmente. Deve ser considerada como uma condição de exceção toda a coleta realizada após o 28º dia de vida, mesmo que não recomendada por se tratar de um exame fora do período neonatal. Consideram-se excepcionalidades as dificuldades de acesso de algumas aldeias indígenas e população de campo e floresta, bem como culturais e casos de negligência. Crianças que não tenham realizado o teste do pezinho no período neonatal devem ser avaliadas pelo serviço médico para orientação e investigação diagnóstica específica, se necessário. Essa investigação será considerada com a finalidade de um diagnóstico tardio e, nessas condições, a criança detectada se beneficiará com acesso ao tratamento ou acompanhamento especializado e, consequentemente, a uma melhor qualidade de vida. Com relação ao cartão de coleta, deve-se atentar para a área do papel filtro, que é a parte mais sensível do cartão de coleta. É destinada à obtenção da absorção e transporte do sangue do recém-nascido. Esse papel filtro ele é especial e deve estar em conformidade com o padrão internacional estabelecido para a ação da triagem neonatal, permitindo assim uma análise quantitativa dos dados.
A área de registro das informações, normalmente ela é confeccionada com papel sulfite comum ou reciclado e destina-se ao registro dos dados, da identificação do recém-nascido e demais informações necessárias e importantes para a interpretação dos resultados. Deve-se preencher todas as informações solicitadas com letra legível, de preferência letra de forma. Evitar o uso de abreviaturas, usar apenas caneta esferográfica para garantir uma boa leitura. Dados incompletos, trocados ou ilegíveis retardam ou impedem a realização do exame, atrasam um possível diagnóstico positivo, impactando na vida da criança. O cartão de coleta é distribuído pelo laboratório especializado em triagem neonatal, que faz o controle do respectivo lote de fabricação do papel filtro anexado. Para evitar a contaminação dos círculos do papel filtro, manuseie o cartão de coleta com cuidado, evitando contato com as mãos, bem como com qualquer tipo de substância no local reservado ao sangue. O cartão de coleta deve ser armazenado em um recipiente fechado, em local fresco e bem ventilado, longe da umidade, contato com água ou qualquer outros líquidos ou substâncias químicas. Nunca guarde o cartão de coleta com papel filtro ainda não utilizado em geladeiras, pois estes locais têm um alto índice de umidade, modificando as suas características e fundamentos de absorção. O procedimento de coleta do sangue para triagem neonatal ou teste do pezinho deve ser realizado por meio da utilização de luvas de procedimento, onde o profissional dá início a essa coleta após a lavagem das mãos e a colocação de luvas de procedimento para proteção sua e do recém-nascido. No que se refere à posição da criança, para que haja uma boa circulação de sangue nos pés, o suficiente para a coleta, o calcanhar deve sempre estar abaixo do nível do coração. A mãe, o pai ou o acompanhante da criança devem ficar de pé, segurando a criança com a cabeça encostada no seu ombro. O profissional que vai executar a coleta deve estar sentado ao lado da bancada, de frente para o adulto que está segurando a criança. Realiza-se a antisepsia do calcanhar com algodão ou gaze esterilizada levemente umedecida com álcool a 70%. Deve-se massagear bem o local, ativando a circulação e certificar-se de que o calcanhar esteja avermelhado. Aguarda-se a secagem completa do álcool e nunca deve-se utilizar álcool iodado ou antisséptico colorido, porque eles interferem nos resultados de algumas das análises que serão realizadas. Como sugestão de procedimento complementar, em cidades com condições de temperatura ambiente muito baixa, o aquecimento prévio do pé do bebê pode ser considerado, pois leva à vasodilatação e, consequentemente, a um aumento do fluxo sanguíneo, o que favorece a boa coleta. O aquecimento prévio ele pode ser feito com bolsa de água quente, no máximo 44 graus, por 5 minutos. Essa bolsa é colocada sobre o pé coberto com meia, sapatinho ou qualquer tecido fino e limpo, para evitar o contato direto da bolsa de água quente com o pé da criança. A punção deve ser realizada obrigatoriamente com lancetas apropriadas para a coleta de sangue periférico e adquiridas segundo as especificações pela Secretaria Municipal de Saúde. As mesmas devem atender às especificações de segurança do trabalho de acordo com a NR 32, ser autorretráteis para evitar acidentes pérfuro-cortantes ou dotadas de dispositivos de segurança, devem estar estéreis, ser descartáveis e com profundidade entre 1,8 mm e 2 mm e largura entre 1,5 mm e 2 mm. A escolha do local adequado para a punção é importante, devendo ser utilizada uma das laterais da região plantar do calcanhar, local com pouca possibilidade de atingir o osso.
Deve-se segurar o pé e o tornozelo da criança, envolvendo com o dedo indicador e o polegar todo o calcanhar, de forma a imobilizar, mas não prender a circulação. A punção só deve ser realizada após a antisepsia e a secagem completa do álcool. Com relação à coleta de sangue, deve-se aguardar a formação de uma grande gota de sangue e retirar então, com algodão seco ou gás esterilizada, a primeira gota que se formou. Essa gota ela pode conter outros fluidos teciduais que podem interferir nos resultados dos testes. Deve-se então encostar o verso do papel filtro na nova gota que se forma na região demarcada para a coleta ou nos círculos do papel filtro e fazer movimentos circulares com o cartão até todo o preenchimento do círculo. Deve-se deixar o sangue fluir naturalmente e de maneira homogênea pelo papel filtro, evitando concentração de sangue. Não permita que ele coagule nem no papel filtro nem no pé do bebê. Só desencoste o papel filtro do pé quando o círculo estiver todo preenchido. Não é necessário que os limites do sangue coincidam com os limites dos círculos impressos no papel filtro. Os limites estabelecidos, eles servem de guia para a quantidade de material necessária à realização dos testes e também para evitar a supersaturação do sangue no papel filtro, caso ele fique empapado ou encharcado, o que inviabilizaria a amostra. Não deve-se tocar com os dedos a superfície do papel filtro na região dos círculos. Qualquer pressão poderá comprimir o papel filtro, que irá absorver menos quantidade de sangue, comprometendo os resultados dos testes. Encostar o papel do filtro novamente no local do sangramento e repetir o movimento circular até o preenchimento total do novo círculo. Isso deve ser feito até que todos os círculos estejam preenchidos. A supersaturação das camadas de sangue interfere nos resultados dos testes, por isso não deve-se deixar que os mesmos fiquem muito encharcados. Se houver interrupção no sangramento, aproveite o momento de troca do círculo para massagear novamente a região do calcanhar. Passar um algodão ou gaze com firmeza no mesmo local da punção para retirar o tampão de fibrina e plaquetas que se formou com o processo fisiológico de coagulação. Isto deve reativar normalmente a circulação. Caso este artifício não mostre efeito, deve-se tentar uma nova punção no mesmo local da punção anterior. Isso aumentará a área da lesão e, consequentemente, favorece o aumento do fluxo sanguíneo. Puncionar o outro pé quando essas alternativas não obtiverem êxito para a obtenção da quantidade de sangue necessária e finalizar a coleta naquele recém-nascido. Imediatamente após a coleta, deve-se verificar a qualidade da amostra, posicionando o papel filtro contra a luz. Todo o círculo deverá ter um aspecto translúcido na região molhada com o sangue, que deverá estar espalhado de forma homogênea. Deve-se virar o papel filtro para o lado oposto. É necessário que o sangue tenha atravessado o papel filtro, preenchendo todo o círculo de forma homogênea, também do outro lado. Deve-se observar se o sangue foi absorvido, ou seja, se ele passou para o lado oposto do papel. Isto é uma forma de fazer o primeiro controle da amostra coletada. Essa é uma atribuição importante para quem realiza a coleta. Se houver alguma dúvida, repita o procedimento em novo papel filtro. Tentar aproveitar uma amostra com coleta inadequada geralmente leva ao insucesso. Não deve-se dispensar o recém-nascido e a mãe antes da certeza de que a coleta foi adequada.
Amostras insuficientes ou mal coletadas serão rejeitadas pelo laboratório, exigindo uma reconvocação do recém-nascido para uma nova amostra. Além de correr o risco da mãe ou do familiar recusar uma nova coleta, esta situação é potencialmente danosa para o bebê caso ele seja portador de alguma doença da triagem neonatal biológica, pois eles podem evoluir a óbito ou estabelecer sequelas neurológicas irreversíveis devido ao atraso no diagnóstico. Após a coleta, a criança deve ser colocada deitada e deve-se realizar a compressão leve do local da punção com algodão ou gaze seca até que o sangramento cesse. Se desejar, utilize um curativo compressivo. Falaremos agora sobre atenção à saúde ocular. Durante o período pré-natal, é necessário a identificação de situações de risco, tais como história familiar e gestacional, fatores hereditários como catarata, retinoblastoma, glaucoma e outros problemas oculares, infecções e doenças que podem afetar a visão, como toxoplasmose, sífilis, HIV, rubéola e herpes. A exposição da mãe a drogas e álcool, as medicações utilizadas como talidomida, misoprostol, benzodiazepínicos e os fatores nutricionais e metabólicos. A exposição à radiação durante a gravidez leva ao risco de ocorrência de problemas oculares no feto ou recém-nascido. A intervenção relacionada à atenção à saúde ocular consiste na orientação sobre os fatores de risco e suas consequências para a gestante e seus familiares. Deve-se realizar o encaminhamento para unidades especializadas em gestação de alto risco. Caso os fatores de risco não tenham sido avaliados no período pré-natal, estes devem ser realizados no período neonatal, investigando todas as outras situações citadas anteriormente. Já no local do parto, deve-se proceder à inspeção ocular e dos anexos, verificando pálpebras, córneas, conjuntiva, íris e pupila. A profilaxia da oftalmia neonatal consiste na instilação de povidona a 2,5%, considerando a sua toxicidade menor em relação ao uso do nitrato de prata a 1%. No alojamento conjunto, deve-se proceder à realização do teste do reflexo vermelho, que é uma ferramenta de rastreamento de alterações que possam comprometer a transparência dos meios oculares, tais como catarata, que leva à alteração da transparência do cristalino, o glaucoma, que leva à alteração da transparência da córnea, e a toxoplasmose, que leva à alteração da transparência do humor vítreo devido à inflamação. O retinoblastoma também compromete a transparência do humor vítreo intraocular. O descolamento de retina tardio leva também a este comprometimento. Vale lembrar que o teste do reflexo vermelho não é a forma adequada de identificação precoce dos descolamentos de retina. Este teste deve ser realizado utilizando-se um oftalmoscópio direto a 30 centímetros do olho da criança, em sala escurecida, sem a necessidade da utilização de colírios. Em caso de reflexo alterado ou suspeito, o paciente deve ser encaminhado para o médico oftalmologista. Todos os recém-nascidos devem ser submetidos ao teste do reflexo vermelho antes da alta da maternidade e pelo menos 2 a 3 vezes ao ano nos primeiros anos de vida. Uma vez detectada qualquer alteração, o neonato precisa ser encaminhado para o esclarecimento diagnóstico e conduta precoce em unidade especializada. Consulte o material complementar para os maiores detalhes relacionados à técnica de realização do teste do reflexo vermelho ou teste do olhinho.
A triagem auditiva neonatal ou teste da orelhinha deve ser realizada preferencialmente nos primeiros dias de vida, entre 24 a 48 horas, ainda na maternidade ou no máximo no primeiro mês de vida. Este exame é realizado por profissional especializado, entretanto, a orientação fica a cargo da equipe da maternidade. Outro ponto importante relacionado às condutas ou à saúde do recém-nascido e lactente refere-se à periodicidade das consultas pediátricas, tema esse exaustivamente abordado em algumas questões dos últimos concursos. A primeira consulta do recém-nascido deverá ocorrer na primeira semana de vida e constitui um momento propício para estimular e auxiliar a família nas dificuldades do aleitamento materno exclusivo, para também orientar e realizar a imunização, verificar a realização da triagem neonatal, principalmente o teste do pezinho, e estabelecer ou reforçar a rede de apoio à família. A primeira semana da saúde integral, padronizada pela Agenda de Compromisso para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil, editada pelo Ministério da Saúde desde 2004, lembra ainda a importância da verificação da caderneta de saúde da criança, a identificação de riscos e vulnerabilidades ao nascer e a avaliação da saúde da puérpera. O Ministério da Saúde recomenda a realização de 7 consultas de rotina durante o primeiro ano de vida, sendo elas realizadas na primeira semana, no primeiro mês, no segundo mês, no quarto mês, no sexto mês, no nono mês e no 12º mês de vida. Além de 2 consultas no segundo ano, sendo no 18º mês e no 24º mês de vida. A partir do segundo ano de vida, recomenda-se a realização de consultas anuais, próximas ao mês de aniversário. Essas faixas etárias são selecionadas porque representam um momento de oferta de imunização e de orientações de promoção da saúde e prevenção de doenças. As crianças que necessitem de maior atenção devem ser vistas com maior frequência. Este calendário de consultas representa um consenso em relação às referências recomendadas pelo Ministério da Saúde. O próximo tema a ser abordado é o aleitamento materno e a alimentação complementar. O aleitamento materno é dividido em aleitamento materno exclusivo, aquele em que a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou um leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação, suplementos minerais ou medicamentos. Já o aleitamento materno predominante é caracterizado quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água, tais como água adocicada, chás e infusões, sucos de fruta e fluidos rituais. Já o aleitamento materno é quando a criança recebe o leite materno direto da mama ou ordenhado, independente de receber ou não outros alimentos. O aleitamento materno complementado consiste na oferta à criança, além do leite materno, de qualquer alimento sólido ou semissólido, com a finalidade de complementar e não de substituir o aleitamento. Nessa categoria, a criança pode receber, além do leite materno, outro tipo de leite, mas este não é considerado um alimento complementar. O aleitamento materno misto ou parcial é aquele em que a criança recebe leite materno e outros tipos de leite. O aleitamento materno está associado aos seguintes benefícios: evita mortes infantis,
Estima-se que o aleitamento materno poderia evitar 13% das mortes em crianças menores de 5 anos em todo o mundo por causas preveníveis. Nenhuma outra estratégia isolada alcança o impacto que a amamentação tem na redução das mortes de crianças menores de 5 anos. A proteção do leite materno contra mortes infantis é maior quanto menor é a criança. O leite materno enquanto produto que evita a diarreia. Há fortes evidências de que o leite materno protege contra a diarreia, principalmente em crianças mais pobres. É importante destacar que esta proteção pode diminuir quando o aleitamento materno deixa de ser exclusivo. Oferecer à criança amamentada água ou chás, prática considerada inofensiva até pouco tempo atrás, pode dobrar o risco de diarreia nos primeiros 6 meses, isto devido à manipulação destes líquidos. Além de evitar a diarreia, a amamentação também exerce influência na gravidade dessa doença. Crianças não amamentadas têm um risco 3 vezes maior de desidratarem e morrerem por diarreia quando comparados com crianças sob aleitamento materno. Evitar infecções respiratórias. A proteção do leite materno contra infecções respiratórias foi demonstrada em vários estudos realizados em diferentes partes do mundo, inclusive no Brasil. Assim como ocorre com a diarreia, a proteção é maior quando a amamentação é exclusiva nos primeiros 6 meses. Além disso, a amamentação diminui a gravidade dos episódios de infecção respiratória. O aleitamento também diminui o risco de alergias. Estudos mostram que a amamentação exclusiva nos primeiros meses de vida diminui o risco de alergia à proteína do leite de vaca, de dermatite atópica e de outros tipos de alergias, incluindo asma e sibilos recorrentes. Assim, retardar a introdução de outros alimentos na dieta da criança pode prevenir a ocorrência de alergias, principalmente naquelas com histórico familiar positivo para essas doenças. O aleitamento é considerado também como um fator que diminui o risco de hipertensão, colesterol alto e diabetes. A Organização Mundial de Saúde ela publicou uma importante revisão sobre evidências desse efeito. Essa revisão ela concluiu que os indivíduos amamentados apresentaram pressão sistólica e diastólicas mais baixas, níveis menores de colesterol e risco menor de apresentar diabetes do tipo 2. Esta redução de risco para hipertensão, colesterol alto e diabetes refere-se diretamente à qualidade dos alimentos ingeridos. Não só o indivíduo que é amamentado adquire a proteção contra diabetes, mas também a mulher que amamenta. Foi descrita uma redução de 15% na incidência de diabetes tipo 2 para cada ano de lactação. Atribui-se essa proteção a uma melhor homeostase da glicose em mulheres que amamentaram. A exposição precoce ao leite de vaca antes dos 4 meses de idade é considerado um importante determinante de diabetes mellitus tipo 1, podendo aumentar o risco de seu aparecimento em 50%. Estima-se que 30% dos casos poderiam ser prevenidos se 90% das crianças até 3 meses não recebessem leite de vaca. O aleitamento reduz também a chance de obesidade. A maioria dos estudos que avaliaram a relação entre obesidade em crianças maiores de 3 anos e tipo de alimentação no início da vida constatou uma menor frequência de sobrepeso ou obesidade em crianças que haviam sido amamentadas. O melhor desenvolvimento da autorregulação, da ingestão de alimentos das crianças amamentadas e a composição única do leite materno, participando no processo de programação metabólica das células, alterando, por exemplo, o número ou tamanho das células gordurosas,
ela foi induzido pelo fenômeno de diferenciação metabólica. Foi constatado que o leite de vaca ele altera a taxa metabólica durante o sono de crianças amamentadas, podendo esse fator estar associado com a programação metabólica e o desenvolvimento da obesidade. Um outro efeito positivo é a melhor nutrição. Por ser da mesma espécie, o leite materno ele contém todos os nutrientes essenciais para o crescimento e o desenvolvimento ótimo das crianças pequenas, além de ser mais bem digerido quando comparado com o leite de outras espécies. O leite materno ele é capaz de suprir sozinho as necessidades nutricionais das crianças nos primeiros 6 meses e continua sendo uma importante fonte de nutrientes no segundo ano de vida, especialmente de proteínas, gorduras e vitaminas. Ressalta-se também um efeito positivo do aleitamento sobre a inteligência. Há evidências de que o aleitamento materno contribui para o desenvolvimento cognitivo. A maioria dos estudos conclui que as crianças amamentadas apresentam uma vantagem nesse aspecto quando comparadas com crianças não amamentadas, principalmente as com baixo peso ao nascimento. Essa vantagem foi observada em diferentes idades. Refere-se também um melhor desenvolvimento da cavidade bucal em crianças amamentadas. O exercício que a criança faz para retirar o leite da mama, ele é muito importante para o desenvolvimento adequado da sua cavidade oral, propiciando uma melhor conformação do palato duro, o que é fundamental para o alinhamento correto dos dentes e uma boa oclusão dentária. Quando o palato é empurrado para cima, o que ocorre com o uso de chupetas e mamadeiras, o assoalho da cavidade nasal ele se eleva com diminuição do tamanho do espaço reservado para a passagem de ar, prejudicando a respiração nasal. Assim, o desmame precoce pode levar à ruptura do desenvolvimento motor oral adequado, podendo prejudicar as funções de mastigação, deglutição, respiração, articulação dos sons da fala, ocasionando uma má oclusão dentária, uma respiração bucal e até mesmo alteração motora oral. A proteção contra o câncer de mama já está estabelecida esta associação há bastante tempo, visto que estudos mostram que a amamentação está associada com a redução da prevalência de câncer de mama. Estima-se que o risco de contrair a doença diminui 4,3% a cada 12 meses de duração da amamentação. E por fim, o leite materno ele é capaz de evitar uma nova gravidez, método chamado de amenorreia da lactação, ou LAM. A amamentação é um excelente método anticoncepcional nos primeiros 6 meses após o parto. Tem 98% de eficácia. Desde que a mãe esteja amamentando exclusiva ou predominantemente e ainda não tenha menstruado. Estudos comprovam que a ovulação nos primeiros 6 meses após o parto está relacionada com o número de mamadas. Assim, as mulheres que ovulam antes do 6º mês após o parto, geralmente amamentam menos vezes por dia que as demais. O mecanismo da LAM está associado à sucção forte, frequente dos mamilos, ela vai alterar a secreção de hormônio liberador de gonadotrofinas, ou o GnRH. A secreção irregular do GnRH interfere na liberação do hormônio folículo estimulante, ou FSH, e do hormônio luteinizante, ou LH. A diminuição do FSH ou do LH interfere com o crescimento folicular no ovário e suprime a ovulação. O método da amenorreia lactacional, ou LAM, impõe 3 condições. Todas as 3 devem ser cumpridas rigorosamente. Primeiro,
A menstruação da mãe não pode ter retornado. O bebê precisa estar sendo alimentado no peito de forma integral ou quase e que seja amamentado com frequência dia e noite. E que o bebê tenha menos de 6 meses de idade. São contraindicações relativas para a adoção do método de amenorreia lactacional. Se a mãe estiver infectada com HIV e inclusive tiver AIDS, se estiver usando certos medicamentos durante a amamentação, inclusive drogas que alteram o humor, ergotamina, antimetabólitos, ciclosporina, doses elevadas de corticoides e outras drogas anticoagulantes. Se o recém-nascido tiver algum problema que dificulte a amamentação, inclusive ter um tamanho menor que o normal ou ser prematuro e necessitar de terapia neonatal intensiva e não ter condições de digerir o alimento normalmente ou ter deformidades na boca, mandíbula ou palato. São condições necessárias para a LAM. Um padrão ideal é amamentar quando solicitado, isto é, na hora que o bebê deseja ser alimentado, e no mínimo 10 a 12 vezes por dia nas primeiras semanas após o parto. A partir daí, 8 a 10 vezes por dia, inclusive pelo menos uma vez à noite nos primeiros meses. As mamadas durante o dia não devem ser separadas por mais de 4 horas e as mamadas noturnas não mais do que 6 horas uma das outras. Pode ser que alguns bebês não queiram mamar 8 a 10 vezes por dia e queiram dormir a noite inteira. Estes bebês podem precisar de um incentivo para mamar com maior frequência, mantendo assim a eficácia desse método. Recomenda-se que a criança seja amamentada sem restrições de horários e de duração das mamadas. Nos primeiros meses é normal que a criança mame com maior frequência e sem horários regulares. Em geral, um bebê em amamentação, ele faz esse tipo de processo de 8 a 12 vezes por dia. Legalmente, o aleitamento materno ele está amparado pela licença maternidade, que consiste no afastamento de 120 a 180 dias após o parto, o direito à garantia no emprego, pois é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da mulher trabalhadora durante o período de gestação e lactação, desde que confirmada a gravidez até 5 meses após o parto. O direito à creche. Todo estabelecimento que empregue mais de 30 mulheres com mais de 16 anos de idade deverá ter um local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período de amamentação. É garantido à lactante o direito às pausas para amamentar seu filho até que este complete 6 meses de idade. A mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos de meia hora cada um. Quando assim exigir a saúde do filho, o período de 6 meses poderá ser expandido a critério da autoridade competente. Atualmente, uma legislação em vigor ampliou o período de amamentação para os 12 meses após o nascimento. E neste período, a gestante deve ser mantida afastada de atividades em locais considerados insalubres. Na segunda parte desta aula, falamos sobre os exames complementares realizados no período neonatal, bem como a importância do aleitamento materno. Complemente os estudos assistindo à parte 3 desta aula, consulte o material complementar e, em caso de dúvidas, acesse o link Tutoria. Até a próxima!